Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo, mais uma live aqui comigo. Eu sou Juliana Maia, nutricionista, mãe do João Arthur, que é uma criança com alergia alimentar, hoje já quase totalmente curado, né? Totalmente curado da APLV, da alergia à soja, da alergia à carne de porco e quase totalmente curado da alergia ao cacau. Ele vai fazer amanhã 4 anos de idade. E a nossa trajetória foi muito sofrida, né, no início, porque eu não escutava nada mais do que tire leite e derivados da dieta, leia rótulos, e só com isso, infelizmente, eu não consegui fazer com que meu filho ficasse bem, parasse de ter os sintomas da alergia alimentar que ele apresentava, e eram sintomas que tiravam a nossa qualidade de vida, que o faziam não ter uma boa nutrição, ele tinha um baixo ganho de peso, e também tiravam, né, a saúde dele, traziam dor mesmo. O meu filho foi um bebê que se contorceu de dor durante 5 meses. E aí vocês imaginem, né? E vocês sabem, né, mamães de alérgicos, como é isso? Ver o nosso filho ter mais uma reação alérgica, sejam placas vermelhas, seja inchaço de olho, seja aquele chiadinho no peito que está sempre ali e vez ou outra vem uma infecção respiratória. Muitas vezes a criança precisa internar. É uma pele que está sempre comprometida, né, com brotoejas, uma pele ressecada, né, dermatite atópica, que tira totalmente a qualidade de vida da criança, deixa a criança muito incomodada e susceptível a infecções de pele, né, que podem ser graves. É uma criança que tem uma doença do refluxo associada à alergia, então uma criança que tem muita dor ao mamar, ela tá com fome, começa a mamar, mas ela larga o peito, ela joga o pescocinho para trás, ela começa a mamar a mamadeira, não aceita, ela começa a comer alimentos e daqui a pouco já não quer mais, porque ela sente muita dor, porque esse conteúdo que volta do estômago vai queimando o esôfago, né? Então, dá dor, tira a qualidade de vida, pode afetar no ganho de peso. Pode ser uma criança aí que tem sintomas mais intestinais, né? Como meu filho também tinha, respiratórios e intestinais, apresentando ali muita distensão abdominal, né, por uma inflamação no intestino. Então, as bactérias produzem mais gases do que o normal, dá dor, ele se contorcia, o intestino inflamado dá muita cólica intestinal, e aí saíam nas fezes dele, como consequência disso, aquele muco, né, que parece uma clara de ovo, e muito sangue nas fezes. Então, todo esse quadro, gente, tira qualquer mãe, qualquer família do prumo, né? E tira a saúde da criança. Então, por isso é tão importante a gente entender o correto tratamento das alergias alimentares e fazer nossos filhos estabilizarem e ficarem bem, para que a gente consiga fazer toda a evolução que a criança precisa. Inclusive, uma delas, e muito importante, é o nosso tema de hoje, que é sobre introdução alimentar, né? Quando começar a oferecer alimentos sólidos para uma criança com alergia ao leite de vaca ou alergia a outros alimentos. Uma coisa que a gente tem que entender logo de cara, gente, que a introdução alimentar de criança alérgica não é igual à criança não alérgica, não é. Se alguém te falou isso, é uma pessoa que não entende sobre introdução alimentar em alérgicos, porque não é e não pode ser igual. Porque a criança alérgica, ela tem várias diferenças, várias características que se a gente fizer a introdução alimentar, como a gente fez aí talvez nos nossos outros filhos que não sejam alérgicos, que você viu a sua amiga fazendo no filho dela, que você viu a sua prima fazendo, muita chance de dar muita coisa errada. E esse é sempre o alerta que eu trago aqui para vocês. Então, introdução alimentar de criança APLV, ou de crianças até que já apresentaram reações alérgicas a outros alimentos via leite materno, né? Porque se a criança toma fórmula, a gente só vai saber que ela tem naquele momento alergia à proteína do leite de vaca. Se a criança está em aleitamento materno, pode ser que via leite materno ela também já tenha apresentado reação alérgica a outros alimentos que a mãe consome, né? A gente sabe que vários alimentos a proteína passa via leite materno. Os estudos científicos mostram, já né, assim, mais do que garantido que algumas proteínas passam via leite materno, mas nós não temos estudos sobre todos os alimentos.
mas eu acompanho, né? Meu trabalho hoje é só acompanhar crianças com alergia alimentar, né? Dentro do meu programa online de acompanhamento, e eu já vi reação a vários alimentos via leite materno. Então, se a gente não tem certeza, né, que a criança reage a outros alimentos, a gente só sabe ainda da proteína do leite de vaca ou de mais 1 ou 2 alimentos, é muito importante você saber disso. É diferente, tem que ser diferente, porque a criança APLV, gente, é na verdade uma criança com alergia a alimentos. E aí a gente não pode desconsiderar esse fato. A criança pode reagir a mais de um alimento e na grande maioria dos casos, né, gente, eu estou falando isso com muito conhecimento de causa. Tem 4 anos que eu estou imergida nesse mundo das alergias alimentares. Mais da metade das crianças vai apresentar alergia a mais de um alimento e muitas vezes a gente só vai detectar nessa fase da introdução alimentar. Às vezes até fazia reação àquele alimento via leite materno, mas muitas vezes não foi bem investigado, a mãe não foi bem orientada. E a gente vai ter certeza nesse processo. Por isso a gente tem que fazer tudo de uma forma bem sequenciada. Agora, tem 2 pontos, né, principais para a gente entender quando começar a introdução alimentar em crianças com alergia a alimentos com segurança. O primeiro ponto que eu não posso deixar de falar aqui é um ponto que a gente vai avaliar em toda criança, né? Porque é uma criança com alergia a alimentos, mas é uma criança. Então, gente, fiquem atentas aos sinais de prontidão, que é o corpinho da criança te falando que ela está pronta para receber alimento. Se ela não apresenta a maior parte desses sinais de prontidão que eu vou comentar aqui com vocês, é o corpo dela dizendo: mamãe, papai, eu não estou pronta. Eu posso me engasgar com o alimento e eu posso me engasgar feio. Portanto, não introduz alimentos na minha dieta, tá? Gente, isso é muito importante. Então, fiquem atentas a essa frase que eu vou falar. Não tem orientação de se iniciar a introdução alimentar em criança alérgica antes dos 6 meses e dos sinais de prontidão estarem todos ok. Eu vejo muito essa recomendação aí. Tem muitas crianças com alergia alimentar que têm problema no ganho de peso, né, por conta dos sintomas, e aí alguns sintomas vão refletir ou na piora da ingestão do alimento, do leite materno ou da fórmula, ou por conta de uma inflamação no intestino, pode ter um comprometimento da absorção de nutrientes e do ganho de peso. Não é todo alérgico que tem comprometimento no ganho de peso, depende do sintoma, né, e qual a localização ali do intestino que está inflamado. Mesmo sintomas gastrointestinais, não é toda criança com alergia alimentar que tem problema no ganho de peso, tá? Eu sempre falo isso nas aulas, eu não vou confundir aqui hoje com esse tema não, que é um tema mais extenso de explicar. Então, gente, mesmo a criança que tem baixo ganho de peso por conta dos sintomas, não é a recomendação iniciar com a introdução alimentar antes da criança estar próxima ali dos 6 meses e já apresentar os sinais de prontidão. Porque se a criança está em reação, a criança está fazendo o tempo inteiro essas reações que eu falei no início aqui da aula, de pele, respiratórias ou gastrointestinal, a criança está inflamada, o sistema imunológico está amplamente ativado, a criança não está pronta para deglutir alimentos, e aí se você começa esse processo nesse momento, o seu filho vai ter chance de engasgo, vai ter chance de aumentar ainda mais os sintomas de alergia, porque o sistema imunológico está ali hiperestimulado, a criança está em reação. Se a criança tiver o contato com algum alimento que ela possa também fazer reação alérgica, e qualquer alimento que tem proteína, gente, a criança pode fazer reação alérgica, vai depender do sistema imunológico dela entender que aquela proteína é ou não uma potencial agressora do corpinho, e você começa naquele processo onde a criança não está pronta, está em reação, numa tentativa de ganhar peso, porque muitas vezes foi essa a instrução que você recebeu do profissional de saúde, aí que vai ladeira abaixo, vai piorar e vai piorar muito o caso dessa criança, porque chances são que ela desestabilize ainda mais, pode ser que ela faça reação a outros alimentos, pode ser que ela engasgue e você nem vai saber se ela está reagindo a outros alimentos ou não, porque ela já estava em reação. Como que você vai ter essa sensibilidade de saber, nossa, a criança, eu fui introduzir o frango, reagiu ao frango, eu fui introduzir a cenoura, reagiu à cenoura, eu fui introduzir a banana, reagiu à banana. Não dá para saber.
Então, não comecem antes dos sinais de prontidão, que eu vou falar aqui, e não comecem, né? São os dois pilares da introdução alimentar para criança alérgica, do quando iniciar. Não iniciar com a criança em reação alérgica e não iniciar antes dos sinais de prontidão. Os sinais de prontidão, gente, né? Se fala aí dessa questão de 6 meses, porque os estudos mostram que é quando a grande maioria das crianças adquire esses sinais de prontidão. Em torno dos 6 meses, em torno, tá? Então não é assim, fez o aniversário do 6º mês, fez o bolinho do mêsversário, lindo, maravilhoso, cantou parabéns para a criança, né? Que quem gosta tem que cantar mesmo, é uma vitória, mas não quer dizer que naquele dia necessariamente ela esteja pronta. E para algumas crianças, né, os sinais de prontidão já podem até começar um pouquinho antes, às vezes 10 dias antes de completar 6 meses, para algumas crianças. Principalmente, gente, na questão aí dos prematuros ou a criança que nasceu com alguma dificuldade, algum probleminha, a gente tem que observar isso muito bem observado, e o pediatra, né, é um médico especializado para ajudar as famílias a observar esses sinais de prontidão. Muitas vezes a criança não está pronta aos 6 meses para iniciar, pode ser que ela esteja pronta aos 6 meses e meio, pode ser que ela esteja pronta aos 7 meses e tá tudo bem. Se você correr com esse processo, porque escutou falar que aos 6 meses ali, ó, data e hora marcada, tem que introduzir alimento na criança, porque senão ela vai desnutrir, ela não vai crescer, ela não vai se desenvolver bem, você entendeu errado. Não é essa a questão, tá? A introdução alimentar, gente, é um processo longo, que pode se iniciar aos 6 meses, né? Em torno dos 6 meses e vai até os 2 anos de idade da criança. É um processo. E eu vejo muitas vezes uma ansiedade nas famílias, né, com que esse processo aconteça de um dia para o outro. E a introdução alimentar, o comer, o mastigar e engolir alimentos, ele é um aprendizado, assim como é andar, assim como é falar e várias outras coisas que as crianças aprendem. A criança não vai aprender a falar de um dia para o outro. Ela começa com lelele, blá blá blá, ela começa escutando, né, para começar, e depois vai um lelele, blá blá blá, aquela falazinha de bebê que é muito lindinho, depois vão sair umas palavrinhas soltas, erradas, né, com uma fala ainda que não é exatamente igual, que é uma delícia, e aí ela vai aprendendo, vai juntando uma palavrinha na outra, daqui a pouco fala frases, é uma construção. Andar é a mesma coisa, a criança não nasce e sai andando, né, diferente de alguns animais que quase já fazem isso, nascem praticamente já saem andando. O bebê não é todo um processo de amadurecimento ali do sistema motor, fortalecimento das perninhas, um desenvolvimento neuropsicológico de equilíbrio que é necessário. Então é todo um processo, né? As crianças podem começar a andar aí, algumas bem precoces, como foi o meu filho, começou a andar com 10 meses, ele correu, né, na verdade, com 10 meses de idade sem segurar em nada, ele já ficou em pé com 5 meses, mas tem crianças que esse processo vai acontecer depois de 1 ano e tá tudo bem, cada criança no seu momento, cada criança em cada um desses aprendizados vai se desenvolver no momento. Então, não criem essa expectativa também, né, que eu vejo que isso atrapalha demais a introdução alimentar, principalmente da criança alérgica, porque a expectativa da mãe e do pai muitas vezes é ainda maior para que o filho ganhe peso, para que, né, a questão do aleitamento ou das fórmulas também fique mais suave, de querer acelerar esse processo e muitas vezes vai piorar esse processo, fazendo no momento errado, na hora que a criança ainda não está pronta, tá? Então, cuidado com isso, acalmem o coração e acalmem a ansiedade. Então, vamos aos sinais de prontidão, gente, que são muito, muito, muito importantes. Isso deve ser olhado em todas as crianças, mas principalmente nas crianças com alergia alimentar. Não façam antes disso, não tem orientação para se fazer antes. E grandes chances são, né, que se você fizer antes, gente, então olha só, se a criança não tem os sinais de prontidão, ela está te falando, mamãe, papai, meu corpo não está pronto para receber alimentos. Então é um corpinho imaturo, é um trato gastrointestinal que ainda está imaturo. E um sistema imunológico ainda imaturo, porque está reagindo a alimentos. Então, se você acelera demais, gente, você aumenta a chance da criança reagir a outros alimentos, tá? Isso é um ponto muito importante. Não façam antes da criança estar minimamente pronta, com sinais de prontidão e estabilizada. Você vai aumentar muito a chance da criança reagir a outros alimentos. Então, vamos aos sinais de prontidão.
um dos mais importantes, né, que mostra que a criança já tem a coordenação desse eixo aqui cervical, é a criança conseguir se assentar, né, com o mínimo de apoio. Então pode ter um apoio atrás, nas costas? Claro que pode, não tem problema nenhum. Mas a criança consegue se assentar com apoio nas costas, mas sem apoio lateral. Então ela assenta ali num sofá, numa cadeira, e ela não cai para o lado. O pescoço não pende, o tronco não despenca para o lado, né? Porque eu vejo, e eu já vi isso acontecendo, bebezinhos muito novinhos, com 4, 5 meses, que não estavam prontos para começar a IA. A família recebeu a orientação de começar a introdução alimentar de forma mais precoce, porque era uma criança alérgica, porque tem uma tal de uma janela imunológica, vou falar sobre isso. E a criança não estava nem conseguindo se assentar, ela nem segurava o pescoço. Olha a chance dessa criança aspirar o alimento, né? O que é o aspirar o alimento, gente? Ao invés do alimento descer e ir pelo estômago, né? Do esôfago para o estômago, ele é aspirado e vai direto para o pulmão. Alimento no pulmão causa uma infecção, uma pneumonia que pode ser gravíssima e pode obstruir ali também as vias aéreas e a criança não conseguir respirar. Né? Grave, grave, grave. Então, se a criança não segura o pescoço, muita chance dela aspirar o alimento. Então, enfiaram, o bebê estava no cadeirão e a família enfiou um monte de travesseiro, almofada. O bebê estava assim, ó, parecendo uma múmia ali, toda enfaixada, duro, para ver. E o pescoço assim, ó, o tronco estava todo segurado por almofadas no cadeirão e o pescoço da criança assim e a família dando alimento para essa criança. A criança não está pronta, tá? A criança tem que conseguir se assentar, segurar o pescoço e segurar o tronco. Pode encostar atrás, não tem problema, mas do lado ela tem que conseguir segurar, ela não pode pender o pescoço, senão ela não consegue engolir de forma segura, tá? Uma outra questão, esse movimento aqui, gente, ó, de pinça, isso é muito importante. Isso aqui também já mostra um desenvolvimento motor e cognitivo para a criança já começar a conseguir pegar alimentos, segurar alimentos, já mostra um desenvolvimento, uma maturidade da criança. Então, um movimento de pinça, ela consegue encostar indicador e polegar. Ela vai fazer isso primeiro com os brinquedinhos, com as coisas que ela quer pegar e um terceiro sinal de prontidão é a criança demonstrar interesse em pegar o seu alimento. Então, na medida que a família está ali comendo, tem alguém comendo perto dela, a criança já vai com a mãozinha, ela tem interesse. Às vezes, ela ainda não está entendendo que aquilo ali também é de comer, porque ela só conhece o leite, né? Seja leite materno ou fórmula. É líquido, é totalmente diferente, a posição é diferente, né? De receber o alimento. Mas ela tem interesse, ela quer pegar, né? Isso também é um terceiro sinal de prontidão importante. Um outro sinal de prontidão, gente, esse é mais complicadinho de perceber, né? E como eu falei, o pediatra está aí para te auxiliar nesse momento. E existem excelentes e bons pediatras que não querem fazer a introdução alimentar no momento errado, né? Das crianças. Então procurem também aí os bons pediatras, existem vários, que respeitem realmente aí os sinais da sua criança. É o sinal da protusão da língua. A criança, para mamar, ela joga a linguinha para fora e puxa o seio materno ou puxa ali o bico da mamadeira, né? Então, o movimento da língua é para fora e puxa, para fora e puxa. Isso é a protusão, né? Jogar a língua para fora. Então, esse é o bebê que ainda está muito novinho, que está ali só apto para mamar realmente. Quando o bebê para um pouco de ficar jogando essa linguinha para fora, né? É uma mostra ali do corpo que ele já está mais pronto para receber alimentos sólidos. Por quê, gente? O movimento da língua para se alimentar com sólidos é completamente, na verdade é o oposto, né? Do se alimentar de alimentos líquidos via seio materno, via bico de mamadeira. Porque a língua ela tem que levantar a ponta e jogar o alimento para trás. Levantar a ponta e jogar o alimento para trás. E geralmente esse sinal, ele vai sendo quase que, né, ele já tem que ter um início ali, a criança já tem que realmente ter diminuído esse sinal de protusão da língua, mas na grande maioria dos casos ele não vai acabar, né, a gente não vai esperar esse sinal acabar para iniciar o alimento. Porque a criança vai aprendendo a se alimentar na medida que o processo acontece. Então, muitas vezes, a mãe começa a introduzir o alimento, o pai vai dando ali a papinha para a criança, e a criança está fazendo essa protusão da língua, mais cai alimento para fora do que entra. Aí a mãe se desespera, o pai fica louco, o meu filho não gostou, ele não vai
vai comer, ele não sabe comer, ele tá jogando tudo para fora. Calma, gente, não é isso. É porque ele tá aprendendo a fazer o movimento da língua diferente, é muito diferente, tá? Então lembrem-se, é um aprendizado. Eu falo sempre com as minhas alunas do programa online, né, gente? Introdução alimentar, vai no mantra: paciência e persistência. Tem crianças que logo nas primeiras semanas ali já está conseguindo comer algumas colherinhas, tem criança que vai demorar mais semanas, tem criança que vão demorar mais meses. Agora, gente, pensa aqui comigo, não tem um adulto, né? Não vou falar nem adulto, não tem nenhuma criança aí, vamos dizer, de 3, 4, 5 anos que não coma. A introdução alimentar pode ter sido feito errado, a criança pode ter algumas outras coisas associadas, pode ter desenvolvido uma seletividade alimentar, que seja, né? Lógico que eu estou falando de crianças que não têm uma doença associada que impeça a mastigação, né? Lógico, isso aí é um caso à parte. Mas as crianças que têm essa parte, né, que são capazes de mastigar, não tem nenhuma doença associada que prejudique a mastigação e a deglutição, todas as crianças vão comer, né? Então fica tranquilo, acalma o coração nesse sentido, porque, meu filho nunca vai comer. Tem hora, gente, que demora meses e um belo dia a criança dá um estalo e começa a se alimentar melhor. Tem crianças que comem pouquinho mesmo, tem crianças que vão comer mais, tem crianças que vão ficar mais ali ligadas ao seio materno por mais tempo e tá tudo bem, tá tudo certo, porque nesse momento a alimentação de sólidos complementa o leite materno, isso depois de um ano, porque ela tem ali de 6 meses até um ano, gente, para começar a ter contato com o alimento. Naquele momento, até um ano de idade, o que nutre o seu bebê, o que nutre a sua criança é o seu leite materno, ou na falta do leite materno, a fórmula infantil hipoalergênica, indicada para criança com alergia alimentar, tá? Então, naquele momento é um processo aí, de 6 meses de puro aprendizado. A criança não vai desnutrir se ela não comer. Se você estiver oferecendo, ela estiver cuspindo. Se você estiver oferecendo, e às vezes ela nem tem interesse de olhar para o alimento, tranca a boquinha, não quer pegar, né? Tá tudo bem, é um processo, mas respira, calma, mantenha o oferecimento com alimentos de qualidade, porque esse é o nosso papel. E o papel da criança é determinar a quantidade que ela vai comer. Isso é um outro grave problema na introdução alimentar de alérgicos, né? E de outras crianças não alérgicas também. Os pais querem que a criança coma logo um pratão, assim, logo de início. Gente, o estômago da criança é muito pequenininho, ela está aprendendo, né? Ela sabe do líquido, do leite da mãe ou da fórmula. Então, assim, uma colher logo no inicinho ali dos 6 meses e meio, 2 colheres, né? Com 7 meses ali 3, com 8 meses 4 colheres de sopa, é essa quantidade, né? A criança não vai bater um pratão logo de cara. Pode até acontecer, é raro. Eu tenho alguns pacientes que sim, comem mais colheres logo no início, mas isso é raro, isso é fora da curva, né? A curva é que a criança consiga ali uma colher de sopa, então vamos dizer umas 3 a 4 daquelas pequenininhas de bebê, né? Que a gente oferece. A quantidade é essa, é pouquinha comida mesmo, né? A criança está ali se acostumando. E uma outra coisa importante também, né, a criança vai numa crescente no tempo dela, então ela determina a quantidade e a gente determina a qualidade. Essa é uma outra frase aí que vocês têm que decorar e para conseguir também acalmar o coração e diminuir essa ansiedade. E lembrar que quem nutre a criança até um ano, né, é o leite materno ou a fórmula hipoalergênica, e o alimento, né, ele está na fase ali de experiência. Até 2 anos, gente, os alimentos sólidos complementam o leite materno. O leite materno, ele é o principal alimento da criança até 2 anos de idade. Não é essa a recomendação da Organização Mundial de Saúde? E essa recomendação não é assim da cabeça deles. Foi feita a partir de vários estudos, se comprovando que o leite materno, na falta do leite materno, a fórmula, até 2 anos é o principal alimento. O alimento sólido vai complementar, tá? Depois disso, sim, aí inverte, né? A quantidade de alimentos sólidos vai aumentando cada vez mais e não é que nesse momento, depois de 2 anos, o leite materno virou água, não vale mais para nada, não é isso.
querendo e podendo continuar com a amamentação, continue até quando você e o seu filho quiserem. O leite materno nunca vira água, né? O leite materno é um alimento vivo e rico e tem a questão vínculo mãe e filho também. Então fiquem atentas quanto a isso. Eu vejo muitos pitaqueiros de plantão, às vezes infelizmente até profissionais de saúde, falando que depois de 1 ano, depois de 2 anos, leite materno não serve para nada, está atrapalhando a introdução alimentar do seu filho com alergia. Não atrapalha, tá? Uma coisa complementa a outra, num dado momento o percentual aí vira, né? Acima dos 2 anos a criança vai comer mais alimentos sólidos do que vai ao leite materno ou à fórmula. Para muitas crianças, com o uso da fórmula, se a criança não é múltipla alérgica, alérgica a muitos alimentos, não desenvolveu uma seletividade alimentar, ela come de diversos grupos de forma variada, com uma dieta equilibrada, depois dos 2 anos pode até ser que ela não precise mais da fórmula para alérgicos. O leite materno pode continuar, tá? Muito, muito importante. E, gente, então falamos aqui muito dos sinais de prontidão e eu quero reforçar aqui com vocês por que além dos sinais de prontidão, a gente tem que esperar a criança se estabilizar o máximo possível, tá? Por isso é tão importante saber como fazer a dieta correta e os cuidados do dia a dia para a criança estabilizar, para a criança desinflamar, para o sistema imunológico acalmar e a criança estar saudável e apta a receber novas proteínas. Isso é muito importante. Uma criança, gente, que está aí o tempo inteiro, né? Às vezes dá uma melhoradinha, mas explode de alergia de novo. Ou então nunca está totalmente bem, sempre o processo alérgico está ali, a criança está sempre em reação, horas mais, horas menos, mas a criança está ali em constante processo de alergia. Muitas vezes porque a família não foi bem orientada em como fazer essa dieta e os cuidados do dia a dia, né? A grande maioria das vezes é isso. Ou sim, nós temos casos de crianças muito sensíveis e com múltiplas alergias, onde essa estabilização ela é bem mais difícil. Existe, é mais raro, né? Mas existe. Eu tenho alguns pacientes assim, vamos dizer aí que não corresponde, né, a 1% dentre os casos dos meus pacientes, mas que a gente consiga o máximo de estabilização possível. Por quê? Porque se a criança reagir a outro alimento, você vai entender que a criança está reagindo àquele outro alimento e não vai virar aquele angu de caroço, né? Se você sabe, eu acho que eu dei esse alimento, aumentou. Eu não sei, eu dei um monte de alimentos aqui, a criança piorou, ela explodiu de alergia, piorou o sintoma respiratório, piorou a pele da criança, fez placa vermelha e agora qual alimento foi? Eu vou falar sobre isso também nas próximas aulas, gente, durante essa semana. Eu vou falar de cada aspecto da introdução alimentar. Então, como fazer a introdução, por qual alimento começar, começo com legumes e tubérculos, começo com frutas, cozinho fruta, não cozinho, né? Eu vou dar um monte de dicas para vocês. Então, se vocês estão nesse processo, mesmo que você já tenha iniciado, gente, o processo de introdução alimentar e tenha dado tudo errado, né? Recebi um paciente essa semana no meu programa online que foi exatamente isso, né? Começou a introdução alimentar antes do tempo, a criança não estava pronta, a criança estava em ampla reação, numa tentativa da criança ganhar mais peso, e aí piorou o quadro, a criança começou a fazer mais reação alérgica, desestabilizou completamente a mãe e a família, a mãe estava assim uma bomba relógio, porque começou a introduzir alimentos de forma totalmente, né, sem amparo, sem aconselhamento, totalmente desordenada. A cada alimento introduzido, a criança fazia mais e mais reações. Então, era o momento de introduzir? Não, porque ela nem tinha os sinais de prontidão e ela nem estava estabilizada. E aí, todo alimento que foi dando para essa criança, ela começou a ter dores, sintomas. E, gente, realmente o pior quadro, né? Porque a gente acha muitas vezes que a introdução alimentar vai chegar ali para salvar. E muitas vezes a introdução alimentar é colocada dentro das alergias, né? Para as crianças com alergia a alimentos como uma salvadora. Não, começa a introduzir alimento que vai dar tudo certo. Agora a criança vai parar de reagir, ela vai se curar. E não é bem assim que acontece.
né? As chances de, se você fizer errado, fizer fora da ordem, no momento que a criança não está pronta, que a criança comece a explodir de outras alergias e sensibilize ainda mais. Por isso é tão importante vocês entenderem o correto tratamento, entender como fazer a dieta, estabilizar a criança, fazer com que ela pare de ter sintomas, desinflame, fique saudável, fique bem, para conseguir receber alimentos. Eu tenho pacientes, gente, que chegaram no meu programa, né, já com a idade de fazer a introdução alimentar, já tinham até os sinais de prontidão, mas estavam completamente inflamados, em ampla reação alérgica a alimentos. Então, o que a gente fez? Eu conversei muito com essa família, porque eu entendo demais a ansiedade, né? E os outros familiares fazem um coro, né? Nossa, mas esse menino já tem 6 meses e meio, já tem 7 meses e não iniciou o alimento até agora, ele vai desnutrir, ele vai passar mal, ele não vai crescer, e aí começa, né? E às vezes até profissional ali também que acompanha fazendo uma pressão. Então eu conversei muito com essa família, acalmei o coração, expliquei que a criança estava bem nutrida porque ela estava com leite materno, né? E outros casos com a fórmula. A gente adequou a dieta dessa mãe, deu o tempo ali para a criança estabilizar, ela desinflamou, voltou a ficar saudável, ficou bem. Aí a gente fez todo o processo de forma correta na criança e deu tudo certo, né? E isso é muito importante. Então, esperar o tempo da criança. E é muito importante também, gente, né? Até para realmente, como eu sei que existe essa ansiedade, toda uma pressão, para que você entenda como fazer o tratamento correto das alergias alimentares antes de chegar ali próximo dos 6 meses, para que quando a criança chegar próxima dos 6 meses, a criança já esteja estabilizada e você tenha segurança em começar a introdução alimentar. E vou dar uma dica aqui, mega, ultra importante. Se você quer aprender como fazer o correto tratamento das alergias alimentares, né, esse passo a passo natural, sem medicamentos, que eu utilizei no meu filho e que centenas de outras mamães já utilizaram e conseguiram estabilizar suas crianças em até 6 semanas e ainda conseguiram reduzir os gastos aí com tratamento, né, com medicamentos, internações, cremes, pomadas, fraldas extras por conta de diarreia em até 80% do valor. Vem comigo para o workshop que eu vou fazer para você, gente, online, gratuito, entre os dias 11 e 18 de maio. Basta se inscrever aqui no link da minha bio, eu vou colocar um arrasta para cima aqui também no meu stories e tem o link para inscrição também no meu site, julianamaianutriaplv.com.br. Entra lá, basta registrar o seu e-mail, é tudo gratuito, vai ser tudo online, entre os dias 11 e 18. Vão ter aulas onde eu vou explicar esse método, esse passo a passo do tratamento correto para que você consiga estabilizar o seu filho antes do processo de introdução alimentar, ou mesmo se você já está em introdução alimentar e seu filho volta e meia começa a apresentar sintomas e você quer entender também como fazer esse processo de forma segura e correta e saber evoluir o tratamento, gente, isso é tão importante, evoluir o tratamento da criança de forma segura, no caminho correto ali, seguro até a cura. Tá? Eu vou falar sobre tudo isso nesse workshop. Então, é para você que está aí em suspeita da criança ser ou não alérgica, é para você que já sabe, já tem o diagnóstico, mas não está sabendo fazer o tratamento correto, a criança não estabiliza. É para você que até já estabilizou, mas está empacada no tratamento, não sabe como evoluir, não sabe como direcionar aí a nutrição da criança de forma segura e correta até que ela adquira a cura. Vem comigo para esse workshop. Gente, se vocês acham que as minhas aulas ao vivo aqui têm informação, me aguardem nesse workshop. Estou preparando tudo com muito carinho, mas você tem que se comprometer e basta colocar o seu e-mail e assistir às aulas, né? Não basta só se cadastrar. Tem que reservar aí um tempinho. Estou fazendo as aulas bem enxutinhas, com muita informação, para que vocês coloquem um fone aí, então, enquanto estão amamentando, olhando as crianças brincando, fazendo alguma coisa aí na casa nessa quarentena, que vocês consigam ver as aulas, que são muito importantes. Lógico, com foco, com atenção nas aulas, porque as informações são muito importantes. Mas são aulas curtinhas e também durante essa semana a gente vai ter lives exclusivas para quem se cadastrar, para quem colocar o e-mail. Eu vou mandar o link, gente, de acesso exclusivo
para as lives só para quem se cadastrar. Então vem comigo no workshop, tá? Link na bio e tem um arrasta para cima também no Stories. Eu vou falar de todo esse processo, né? Chama Jornada da Mãe APLV, do diagnóstico até a cura. Então tá com dúvida se realmente seu filho é alérgico ao leite ou a outros alimentos, não tá sabendo identificar? O seu filho já tem o diagnóstico fechado, não tá sabendo fazer o tratamento, não tá sabendo fazer a dieta, não sabe quais são os cuidados no dia a dia que você deve fazer e talvez por isso o seu filho não esteja estabilizando? O seu filho está mais ou menos estabilizado, mas volta e meia volta a ter reações? Ou o seu filho está até estabilizado, mas você não tem certeza se a dieta que você ou o seu filho estão fazendo estão suprindo as necessidades aí energéticas e de nutrientes importantes para a sua vida, né, e para o desenvolvimento da sua criança, e você não sabe como evoluir o tratamento dela em direção segura até a cura? Vem comigo, é para todo mundo, é para toda a família de criança com suspeita ou com diagnóstico de alergia alimentar, independente dos sintomas, gente. Pode ser IgE mediada, mista, não mediada, já dei aula aqui sobre os sintomas para vocês, né? Tô fazendo aqui essa maratona de 20 lives para vocês, que tá assim, ó, cheinha de conteúdo. Então me acompanha, a gente vai ter toda essa semana ainda com lives e na outra semana já começa o nosso workshop Jornada da Mãe APLV. Então faltam poucos dias aí para você garantir a sua vaga, então não perde tempo não. Termina essa live aqui, já vai lá no link da minha bio e se inscreva. E agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu me ver aqui as perguntinhas de vocês. Vou tomar uma água, né? Porque eu já tô acelerada, falei bastante. Vamos lá, deixa eu ver aqui, as mamães que participam da minha comunidade fechada do Face e as mamães do meu programa já colocaram aqui algumas perguntinhas. A Thay tá aqui, oi Thay, Ju, bom dia querida. Hoje vou dar meu bebê a vacina da Penta e da VIP, Laboratório Fiocruz. Ele está com 7 meses, mas devido à pandemia as vacinas aqui atrasaram. Vou começar a IA dele essa semana também, mesmo. Ah, não, tá. Dessa semana também. Mesmo sendo um laboratório confiável, você acha que deve esperar uns 3 dias para começar a IA, né? Introdução alimentar, gente. IA, que eu coloquei aqui, introdução alimentar, tá? Essas vacinas podem manifestar sintomas intestinais também? Tá, e vamos lá, então. É a Penta e a VIP. Essas vacinas, se você for dar pelo SUS, né, as marcas que tem ali não tem nenhuma questão de ter traço de proteína do leite de vaca. A Penta, gente, tem uma marca específica, mas é uma marca dada apenas em laboratórios particulares, que ela pode ter lactose, e aí tem algumas crianças muito sensíveis que fizeram reação à vacina Penta do laboratório GSK, porque tem lactose e pode ter proteína do leite de vaca aderida ali. Então cuidado, tá? Eu não sei se você vai fazer no SUS ou na rede particular, mas a Penta do GSK, cuidado porque tem lactose. E gente, toda vacina pode ter reação. E mãe de alérgico, né? Eu bem sei porque sou mãe de alérgico, a gente fica achando que tudo é reação da alergia. Então, é aquilo que eu falei, tá? A pressa, gente, é um outro mantra meu aqui que eu falo sempre para as minhas alunas. A pressa é inimiga do alérgico e é inimiga da mãe do alérgico, principalmente, né? Eu acho que a gente já tem muita coisa para se preocupar, a gente fica assim sempre com o coração, né, na garganta. Então, tá, e a minha recomendação é, dê a vacina, espere uns 3 a 4 dias, o seu filho tá bem? Aí você começa a introdução alimentar de forma mais tranquila e mais segura. Porque imagina, começar um processo de oferecer novos alimentos e digamos que por acaso ele faz uma reação aí, uma reação normal da vacina. Dê uma febrinha, fique com algum incômodo, alguma dor. Isso vai prejudicar inclusive que ele aceite alimentos. A gente não começa um processo novo de aprendizado, de desafios novos, gente, com a criança passando mal. Grandes chances dela nem se interessar, dela nem querer ver o alimento, né? E aí a gente vai ficar como? Super borocochô, porque não tem jeito, gente. Eu sempre falo isso com as meninas. Expectativa da introdução alimentar versus a realidade. Para a gente acalmar o coração e baixar um pouquinho a expectativa. Mas mesmo assim, gente, a gente tem expectativa, não tem jeito, né? A gente quer que o nosso filho coma bem, que faça aquela boquinha boa de estar comendo alimento. E se ele está com dor, se ele está com desconforto,
Imagina, a gente quando está com dor e desconforto, a gente come bem? A gente não come bem. Então tá, espera, dá a vacina, espera aí 3 a 4 dias, observa o tempo do seu filho. Ele tá bem? Aí você começa a introdução alimentar de forma segura, lá dentro do meu protocolo, né? Vendo lá o módulo de introdução alimentar que tem dentro do nosso programa. Tirando as dúvidas comigo, qualquer dúvida que você tiver, eu estou super à disposição para te orientar. E aí começa tudo de forma tranquila. A criança tem que estar bem, gente. É um processo muito novo para ela. Imagine, a criança estava em aleitamento materno ou em uso de mamadeira. A criança era alimentada deitada, né? Encostada ali no colinho ali de quem dava ou a mãe, o leite materno, ou quem dava uma mamadeira para ela. Era líquido o alimento. Tem geralmente ali, né, o leite materno ainda muda mais, mas a fórmula é aquele mesmo gosto, aquele mesmo sabor. Aí vem alimento, aí a criança está no cadeirão, aí vem uma colher na boca dela. Outros cheiros, outras texturas, outros gostos, outros sabores, é tudo muito novo. Às vezes a criança nem entende que aquilo é de comer, né, no início. Então a gente tem que mostrar, tem que dar o exemplo, tem que fazer junto, deixa a criança brincar, deixa a criança quebrar aquela restrição inicial com o alimento, deixa ela entender que aquilo é de comer. Muitas vezes a família não dá tempo nem da criança entender que aquilo é de comer, né? É um processo, é um processo. Aí a Thay falando que preciso mostrar essa live para todos os meus parentes e para quem pergunta e não entende porque ainda não comecei a IA. Você é maravilhosa, Ju. Sempre esclarecendo nossas inúmeras dúvidas. Deus abençoe. Thay, que bom. Obrigada. Obrigada mesmo. É uma alegria poder fazer isso. Né? O meu papel aqui sempre, gente, é fortalecer as mães e as famílias de alérgicos com informação de qualidade. Porque o que eu vejo muitos e muitos e muitos erros acontecendo aí em todo o processo do tratamento é por insegurança, mas porque o profissional não passa essa segurança para as famílias. E a segurança a gente só tem na medida que a gente tem informações corretas, né? A gente se empodera com as informações corretas. A gente não se atropela tendo as informações corretas. O que eu vejo acontecer muitas das vezes a família recebendo algumas informações que no coração ali a mãe não está sentindo que aquilo é certo, não está vendo que o bebê está pronto, ela não está pronta às vezes para fazer aquilo que está sendo proposto e no medo, na insegurança, porque aquela foi informação de um profissional especializado que ela recebeu ou de um profissional não tão especializado assim, acaba fazendo mesmo contra o que ela está sentindo e aí a chance da coisa dar errado é muito maior, né? Então, existem excelentes profissionais que entendem sobre o tratamento, excelentes nutricionistas que entendem sobre alergias alimentares, infelizmente são poucas, mas tem. Então, faça tudo, gente, com acompanhamento, com segurança, com uma pessoa que te escute, te acolha, te oriente, tire as suas dúvidas. As dúvidas acontecem a todo momento. Cada criança é única, cada criança vai ter uma dificuldade, cada criança alérgica reage de um jeito. Essa é a grande dificuldade do tratamento das alergias alimentares. Não dá para a gente pôr todo mundo numa caixa, fecha a caixa, faz isso. Tem que analisar, tem que acompanhar, cada criança reage a um alimento, né? Então, isso é importante. A Maria Letícia está aqui, tema muito importante para mim. Que bom, Maria Letícia. Bom dia. E deixa-me ver se tem mais perguntinhas aqui. Meninas, podem colocar as perguntinhas de vocês aqui, tá? Essa live vai ficar gravada aqui durante 24 horas. E eu quero convidar todo mundo que está me vendo aqui. Eu, como mãe de alérgico, estou aqui fazendo o meu papel, né? O máximo que eu posso, realmente, assim, tirando do meu tempo, às vezes com a minha família, do meu descanso, para passar informações de qualidade para vocês. Então, eu conto com a ajuda de vocês também. Isso é papel de toda mãe de alérgico, de toda pai de alérgico, familiar de alérgico, se você tem uma criança com alergia que você gosta. Printa essa live, gente, marca aí, divulga no seu stories, coloca meu arroba, eu vou divulgar vocês aqui, né, vou repostar a menção, compartilha os meus posts, enfim, marca as outras mamães de alérgicos aí que vocês conhecem no feed, já coloquei
um postzinho no feed lá com o tema dessa live, então se ficou alguma dúvida, se por acaso não der tempo de eu responder aqui, pode colocar lá para mim, eu vou tentar ao máximo responder todo mundo. Compartilhem o link da live também, nos grupos que vocês participam, né? É informação, é gratuita, compartilha, quanto mais famílias souberem disso, melhor as crianças vão ficar, mais saudáveis, e saúde do filho é saúde pra gente, né, gente? A gente precisa ter esse prazer de maternar de volta, que muitas vezes a alergia tira da gente, tirou de mim. Não sei se está sendo assim para você, mas eu não tive muito prazer em ser mãe no início, não. Foi tanta loucura, foi tanto sofrimento, foi tanta falta de informação, remédio, internação, e corre para lá e corre para cá, gastos, 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 e o meu filho nunca ficava bem, porque eu não entendi, né? Ninguém me explicou, eu tive que correr atrás e entender como fazer esse processo. Então não foi nada fácil, não foi. Né? Meu filho sentiu muita dor e eu sangrava junto com ele. E é isso que eu tento fazer, um mínimo aqui, para que vocês não passem por tanta falta de informação e sofrimento quando eu passei. Alergia alimentar não é fácil. Falar que é fácil, balela. Se alguém falou que é fácil, que é tranquilo, passa aí a brancas nuvens, mentira, porque então nunca foi mãe de uma criança com alergia alimentar. Mas que dá para ser com mais leveza, com mais segurança, né? Tendo as informações corretas, tendo acolhimento, sabendo o que fazer, com certeza, isso aí com certeza. E é isso que eu procuro fazer aqui para vocês. Então me ajudem a divulgar as informações, marquem as mamães, sempre que eu posso, gente, eu respondo. Durante o workshop, a semana do workshop, eu vou responder muito as dúvidas de vocês. Então vejam as aulas. Lá no final das aulas vai ter um recadinho para vocês, onde vocês vão ter acesso a me fazer perguntas de forma exclusiva. Tá muito legal, bolei um jeito lá de eu conseguir responder vocês, né, de forma mais direta, vamos dizer assim. Então participem do workshop, façam a sua inscrição e assistam às aulas, né? Não basta se inscrever, tem que participar, tem que realmente ver o conteúdo, né? Porque vocês vão, gente, vai modificar, eu tenho certeza que vai transformar o tratamento aí do seu filho, da sua filha, vai trazer muito mais saúde, muito mais leveza, muito mais confiança em todo o processo. Eu tô fazendo com muito, muito carinho, com muita informação de qualidade para vocês. Se inscrevam. Então deixa eu ver se tem mais aqui, mais perguntinhas. Ah, Maria Letícia aqui, muito esclarecedor. Ai, que bom, Maria Letícia, obrigada, eu fico muito feliz. Deixa eu ver aqui no Insta, gente, se tem mais perguntinhas sobre IA. Por que sugere dar comida amassada e não pelo método BLW? Débora, eu vou falar mais sobre esse tema ao longo da semana, tá? Mas não é isso que eu sugiro, não. Não sei aonde aí que você pegou isso ou entendeu de alguma forma. Eu vou explicar melhor nas outras lives, tá? Que eu vou fazer durante essa semana. Né, assim, agora eu tô falando hoje sobre quando iniciar com segurança. E depois eu vou falar como iniciar com segurança. Gente, essa semana vai ser recheada para quem quiser saber mais sobre introdução alimentar. Serve para quem ainda não começou, serve para quem está no processo e serve para quem começou de forma equivocada, gente. Dá para consertar, dá para fazer melhor e com mais segurança. Então chama todo mundo aqui para as lives dessa semana. Não é isso não, tá? Método de introdução alimentar, existem vários. Muitas vezes, a gente faz o que dá para fazer ou o que... Ai, peraí, gente. Live, a campainha está tocando. No meio da live. Normal, deve ser meu filho. Ah lá, sabia. Então, gente, método de introdução alimentar, eu vou falar mais sobre isso durante essa semana, é muito mais o que a criança se adequa melhor junto com a família. Tem a demanda da família e tem a demanda da criança também. Não tem método certo ou errado. Pode ser BLW? Pode. Eu só sugiro, na primeira tentativa com o alimento, que o alimento seja bem cozido, para diminuir risco de reação, porque quando a gente cozinha muito bem o alimento, a gente diminui potencial alergênico. Mas eu tenho, por exemplo, pacientes que, gente, trancava a boquinha, não queria papinha de jeito nenhum. E aí, conversando com a mãe, orientando, falei, vamos tentar o método BLW, expliquei o que é, dentro do meu programa tem um mini curso de BLW da Zenaide Pérez, e aí foi para o BLW, rolou. Depende muito da criança e depende do que também, gente, que a família quer fazer, não tem certo e errado.
tá? Muitas vezes a gente mescla, eu com meu filho, por exemplo, eu fiz mesclado, porque eu voltei a trabalhar, então com 7 meses, né, ele foi para uma creche, lá, método BLW, a gente sabe que tem que ter disponibilidade, tem que ter mais paciência do que o normal, porque muitas vezes a criança suja, esmaga, joga no chão, brinca muito. É um processo que demanda mais tempo, sim. Então, numa creche, eles não iam fazer. Eu já tinha até conversado sobre isso lá e não tinha essa questão, né? E por várias outras questões eu escolhi essa creche, que tinha vários outros pontos positivos, mas que nesse processo não foi possível. Então, a gente tem que trabalhar com a vida real também, né? O que dá para fazer. Dá para mesclar. Então, aqui em casa, nos fins de semana ou no jantar, quando o João Arthur estava aqui em casa, eu fazia mesclado, um pouco de papinha, um pouco de BLW, ele queria pegar, ele queria se alimentar sozinho, tinha dia que eu não queria, tinha dia que queria. A gente vai adequando, tá? Isso aí não é um problema e não é que eu não tem disso não, tá, Débora? Eu não rejeito o método BLW não, muito pelo contrário. Acho um método muito legal quando é adequado para a criança e para a família. Não é todo mundo que curte também, não é toda criança que curte. A Maria perguntando aqui, estava começando a introdução alimentar, um dia eu dei a gema, ovo, e ela pipocou toda. Isso foi na quinta-feira passada, aí parei e fiquei com receio. Muito provavelmente teve reação. Agora tem que acompanhar, gente, porque cuidado, assim, a gente fica muitas vezes achando que é do alimento. E é por isso é muito importante ter um médico aí, especialista acompanhando, porque às vezes a criança pode fazer urticária com outras questões e não foi do alimento. Né? O médico, que é um alergista, especialista, ele vai acompanhar esse processo até para te ajudar a investigar se realmente a urticária foi devido ao alimento. E nesse caso aí, tem exame que pode auxiliar. Tá? Porque eu já vi culpar o alimento e a criança tinha feito urticária por outro motivo. E o médico especialista que fez todo o acompanhamento observou e fechou que a urticária era por outro processo e não o alimento. Então foi dado o alimento novamente à criança e ela não reagiu, né? Porque a reação alérgica, gente, tem esse princípio da reprodutibilidade. Então toda vez que você deu o alimento para a criança, ela reagiu daquela forma, opa! Aí sim, não, uma vez eu dei a banana, ela empipocou, mas na outra vez eu dei a mesma banana e ela não empipocou. Eu dei mais umas 2 vezes e não. Opa, então muito provavelmente não seja alergia ao alimento, tá? Então isso tem que ter acompanhamento de médico especializado, isso é importante. Deixa eu ver aqui mais perguntinhas sobre a introdução. Minhas alunas, as meninas estão mais quietinhas aqui hoje. Vamos lá. Ju, para saber se a criança reage na introdução alimentar, ela faria sintomas como via leite materno? Aí é que tá. A grande maioria das vezes, sim, ela vai fazer os sintomas que ela fazia antes, né? Então, por exemplo, se ela fazia angioedema, inchaço e urticária, provavelmente ela vai seguir aquele mesmo mecanismo imunológico. Se ela fazia sintomas gastrointestinais ou respiratórios, provavelmente ela vai fazer aquele mesmo tipo. Mas, gente, eu tenho pacientes, né, isso acontece nos alérgicos, é por isso que o tratamento das alergias alimentares ele é tão complexo. Tem criança que faz um mecanismo imunológico para um alimento e faz outro mecanismo imunológico para outro alimento. Eu tenho, por exemplo, crianças no meu programa online de acompanhamento que fazem reação IgE mediada para leite, então com placa vermelha, né, urticária e edema com leite, e fez IgE não mediada com sintomas intestinais para soja, muco, sangue nas fezes, distensão. Eu tenho paciente que era não mediado, né, para leite, com sintoma respiratório e gastrointestinal, não mediado para leite, e quando foi fazer a introdução alimentar do ovo, ele reagiu de forma IgE mediada, com placa vermelha, com urticária. Então, a princípio, a gente vai procurar os mesmos sintomas, mas a criança pode ativar mecanismo imunológico diferente, fazer sintoma diferente. Nunca fez reação de pele. Com um alimento pode fazer, mas por isso é tão importante ter um médico especialista ali te acompanhando para identificar se realmente, gente, aquilo que a criança está apresentando
é decorrente de sintoma da alergia alimentar. Tá? Isso é importante também, porque né, a gente como mãe de alérgico, é o que eu falo, espirrou, ai meu Deus, é reação. E às vezes não é, é outra coisa, tá? Então a gente tem que acalmar o coração, mas pode acontecer. Refluxo insistente tem alguma relação com a PLV ou é caso isolado? Depende. Doença do refluxo é uma coisa de louco. Tem criança que tem doença do refluxo e alergia alimentar. Como que a gente vai saber? A gente estabiliza os outros sintomas todos, porque geralmente não é só refluxo, né? Quando a criança tem alergia e refluxo, a gente estabiliza os outros sintomas e o refluxo persiste, mesmo com os outros sintomas todos estabilizados. Então a criança tem as duas coisas. Tá? Tem criança que tem a doença do refluxo totalmente como sintoma da alergia alimentar. A gente faz o correto tratamento, faz a dieta de forma correta, o refluxo some completamente, desaparece. E aí é sintoma. Aí a criança tem alguma reação, tem um furo não intencional, ou no momento de um teste de provocação oral para avaliar a tolerância, ela reage, o refluxo volta, né? A doença do refluxo volta. Então a gente vai saber fazendo o tratamento correto. Quando a criança tem a doença do refluxo, tem que fazer o tratamento para a doença do refluxo com um gastropediatra e na grande maioria das vezes é medicamentoso. Tá? Mas primeiro, gente, né, imprescindível é fazer uma boa investigação e fazer o TPO, teste de provocação oral, para fechamento do diagnóstico das alergias alimentares, que é o teste ouro, né? Exames de sangue, de pele, em alguns casos, dependendo do sintoma da criança, podem auxiliar. O que fecha diagnóstico, o que o médico vai avaliar para fechar o diagnóstico de alergia ao leite de vaca ou a outros alimentos, é a história clínica da criança, mais teste de provocação oral. Dieta por pelo menos 30, 45 dias, a criança tem uma melhora, reintroduz a proteína na vida da criança, seja via leite materno, seja fórmula, seja alimentação, para ver se os sintomas voltam. É assim que o médico vai fechar o diagnóstico. E para fazer o TPO de forma correta, tem que ter orientação, porque às vezes, pode ser que seu filho seja PLV, tira leite derivados da dieta, vai embora a família para casa, não vai fazer certo, gente, não vai, eu tô falando que não vai, porque a grande maioria das famílias não consegue, eu não consegui, mesmo sendo nutricionista, não é só com essa informação rasa e simples, nem para fechar o diagnóstico a gente consegue fazer o TPO da forma bem feita, tem que ter aconselhamento da dieta e dos cuidados do dia a dia, tem que ter. A Kate perguntando aqui, quanto tempo de estabilidade para começar a introdução alimentar? Gente, no mínimo aí uma semaninha, né? A criança, legal, aí já dá para começar com mais segurança. A Cláudia perguntando aqui, livros sobre introdução alimentar de alérgico? O meu programa online. Nunca vi. Gente, um livro de cabeceira, assim, vamos dizer, um guia de cabeceira para mãe de alérgico seria o guia da ASBAI, tá? Do consenso de alergia alimentar. É lógico que ali é escrito para profissional de saúde, né? Eu tenho um grau de entendimento melhor, mas muita coisa dá para entender mesmo que você não seja profissional de saúde. É o guia da ASBAI, ele é muito completo. Meninas do YouTube, muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã tem mais uma aula, vou falar ainda sobre processo de introdução alimentar, como começar a introdução alimentar, vai ser muito legal, vai ser muito rico de informações. Então espero vocês, me acompanhem aqui na Maratona 20 Lives.